conselho que eu dou para você é que enquanto eu estou pregando, você fique assim: Senhor, fala comigo, muda a minha vida. Fala comigo, muda a minha vida. Se você ora em línguas, você pode orar em línguas baixinho. Deixa seu espírito ligadão com Deus. Porque o assunto que nós vamos falar hoje é a restauração da identidade. Fala comigo, identidade. Identidade. É cheio de gente dentro da igreja que não sabe quem elas são. Elas não têm conhecimento de quem elas são. Elas são cheias de dúvidas a respeito de quem elas são. São pessoas cheias de dúvida, elas não sabem por que elas estão aqui, elas não sabem qual é o propósito da vida delas aqui, elas não sabem se elas têm um chamado, qual é o chamado, elas não sabem, elas não sabem nada sobre si, elas não têm uma identidade. Fala comigo bem forte, identidade. Queridos, identidade é um assunto profundo nas Escrituras, que se a gente fizesse um seminário de muitos dias, a gente não conseguiria esgotar esse assunto. Eu quero que você fale mais uma vez, identidade. Sempre foi um assunto importante na Bíblia. Então veja bem, quando Deus criou o homem, ao criar o homem, Ele deu a esse homem um nome. Qual foi o nome? Adão. Fala comigo, Adão. Quando Deus criou o homem, Ele não criou um número qualquer, Ele não criou uma coisa qualquer, Ele criou uma pessoa e deu a essa pessoa um nome, o nome foi Adão. Quando Deus foi mudar a sorte de um homem chamado Abrão, e esse homem seria pai de numerosas nações, Abrão teve o seu nome mudado para Abraão. Quando Deus foi mudar a sorte de Jacó lá em Peniel, Ele mudou o nome de Jacó para Israel. Identidade sempre foi uma coisa forte na Bíblia. Deus tem uma identidade para você. Você sabe quem você é em Deus? Muitas pessoas perderam sua identidade por causa de coisas que nós vamos falar aqui hoje. Elas não sabem mais quem elas são, elas não sabem mais o que fazer, elas não sabem qual direção seguir. Porque se você não sabe quem você é, dificilmente você vai saber para onde você vai. Muitas pessoas estão sem rumo, porque elas se perderam de quem elas são, elas perderam sua identidade. Hoje o Senhor vai restaurar a identidade dessas pessoas aqui no nome de Jesus. Amém, querido? Então, identidade sempre foi uma coisa forte. Quando Jesus se encontrou com Simão, Ele chamou Simão de Pedro. Não foi assim? Ele chamou Simão de Pedro. Nós falamos aqui esses dias, quando os apóstolos se encontraram com José, aquele homem tão precioso, que vendeu aquelas posses, provavelmente na ilha de Chipre, e ele depositou tudo aos pés dos apóstolos. Os apóstolos, eles mudaram o nome de José para Barnabé. Identidade. Você vai ver, querido, tem muitos textos aqui que eu nem vou ler. Eu vou só passar por alguns textos aqui. Como que os apóstolos afirmavam a própria identidade deles. Quem eles eram em Cristo Jesus. Muitas pessoas não afirmam suas identidades porque na verdade não sabem quem são. Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Gálatas 1, ele diz: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Efésios 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Filipenses 1, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Colossenses 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. 1 Timóteo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. 2 Timóteo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Tito 1, ele diz: Paulo,
servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, manifestou a palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus. Filemão 1, ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O apóstolo Tiago, Tiago 1, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Constantemente, esses homens estão afirmando a identidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você em Cristo? Qual é o seu chamado? Quem é você no Senhor? Existem pessoas que estão perdidas no seu relacionamento com Deus. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas elas não sabem sequer relacionar com Deus. Elas não sabem sequer o que esperar de um tempo de oração, de um tempo de adoração. Elas não sabem sequer o que esperar do relacionamento com Deus, porque elas perderam sua identidade. Você sabe que quando Satanás foi tentar Jesus, a maior tentação, a tentação mais severa, que é a tentação que tenta a igreja até hoje, a tentação de Satanás para Jesus não foi comer pão, transformar o pão em pedra. A tentação principal de Jesus foi na identidade. Fala comigo, identidade. Quando Satanás chegou em Mateus capítulo 4 para falar com Jesus, a primeira coisa que ele falou com Jesus foi: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe que essa tentação vai voltar em você, e esse tempo ser vai mudar só o tempo verbal de uma tentação para outra, mas sempre essa tentação vai voltar. Se tu fosses filho de Deus, isso seria assim. Se tu fosses filho de Deus, isso seria assado. Se tu és filho de Deus, por que isso não é assim e assim? Satanás veio tentar Jesus fortemente na sua identidade. A verdadeira questão aqui, querido, não era o pão. E aí eu quero te falar uma coisa que deve ser reveladora para você. Uma das maneiras de Satanás testar a sua identidade é questionar o seu poder, questionar a sua unção, questionar o que você pode ou não pode fazer. Foi o que Satanás questionou em Jesus. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, manifesta o teu poder. Prova que tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Quem está entendendo? Poder. Se tu és filho de Deus, prova. Pula do pináculo do templo aí e prova que você é filho de Deus. Satanás vai querer voltar, querido, na sua vida, constantemente, para confrontar a sua identidade. E se a sua identidade não estiver bem firmada, você vai cair, vai morder a isca dele. Você está comigo? Fala comigo aí, Espírito Santo, fala comigo hoje. Amém, querido? Porém, existem algumas coisas, 3, grave elas, que guardou Jesus daquela queda. 3 coisas. A primeira coisa é que em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que Jesus ouviu a voz do Pai. O que o Pai disse? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Em Mateus 3,17,
foi o que Jesus ouviu o Pai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo depois, então, Satanás veio tentar Jesus na identidade, mas ele tinha acabado de ouvir o Pai dizer que ele era filho. E aí Satanás veio dizer: se tu és o filho, mas Jesus já sabia que ele era filho, porque ele já tinha ouvido o Pai dizer. Se tem uma coisa, querido, que vai te ajudar na sua identidade, número 1, é a voz do Pai. A voz do Pai. Quem dá a identidade do filho é o Pai. Na carteira de identidade do cidadão está escrita a sua filiação. Na carteira de identidade do meu filho é para estar escrito lá: filho de Gilson Nunes. Você está entendendo? O Pai dá a identidade do filho. Se você quer conhecer a sua identidade, número 1, a sua identidade vem do Pai. Jesus não caiu na cilada do diabo, porque ele tinha ouvido a voz do Pai. Tem uma coisa que eu tenho desenvolvido com Deus, e eu tenho aprendido com Deus no meu lugar secreto. É que eu nunca faço um elogio para Deus, sem Ele me devolver outro. É impressionante. Eu falo: Pai, eu te amo demais. Ele fala: eu também. Pai, eu te amo tanto de todo o coração. Ele fala: eu também te amo demais, meu filho. Você nunca vai conseguir dar a Deus algo maior do que Ele vai te dar. Então a primeira coisa, querido, que firmou Jesus para Jesus não morder a isca de Satanás, foi a voz do Pai. A segunda coisa foi conhecer as Escrituras. Quando Satanás falava uma coisa, Jesus respondia com a Escritura. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás vem e fala com ele: salta daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Jesus responde: mas também está escrito. Também está o quê? Escrito. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois Satanás leva Jesus no alto daquele monte, mostra a Jesus todos os reinos da terra e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Show, some daqui. Por quê? Porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então a segunda coisa que guardou Jesus foi conhecer a palavra. E a terceira coisa que guardou Jesus, essa eu quero te dizer. A terceira coisa que guardou Jesus foi obedecer a palavra. Fala comigo: obedecer. Fala de novo: obedecer. Não adiantaria Jesus conhecer se ele não decidisse obedecer. Jesus já sabia que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Mas ele estava obedecendo, ele estava há 40 dias sem comer naquele deserto, jejuando, para quê? Para se alimentar de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que ele não podia tentar ao Senhor, mas ele não tentou ao Senhor. Jesus sabia que ele não podia se prostrar diante de mais ninguém. E ele não se prostrou diante de Satanás e não adorou. E eu vou te dizer: quantos pseudos crentes estão prostrados diante de Satanás? Estão prostrados diante do desânimo. Estão prostrados diante do medo do pecado. Estão prostrados diante da prostituição. Estão prostrados diante da pornografia. Estão prostrados diante de um nariz em pé, de um orgulho, de uma altivez. Quantos crentes estão prostrados adorando a Satanás? Jesus disse: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E ele não se prostrou. Você está me entendendo? Mas tem muita gente prostrada. Então, querido, quando você não sabe quem você é, quando você é roubado na sua identidade, se Jesus tivesse caído ali, nós não estaríamos aqui.
Porque quando você perde a sua identidade, você perde o seu destino. Quando você perde a sua identidade, querido, você perde o seu alvo. Se você não sabe quem você é, você não vai saber jamais para onde você deve ir. Eu me lembro muito daquele filme A Era do Gelo, que tinha uma mamute, que ela achava que ela era um gambá. Quem assistiu esse filme? E a mamute vivia com 2 gambás e ela se pendurava de cabeça para baixo no galho, e ficava lá pendurada achando que ela era uma gambá. Sabe o que acontecia? De vez em quando vinha um gavião, uma águia. E o que a águia come? Os gambás. E de repente, querido, era ridículo. Os gambás corriam e se escondiam da águia, com medo da águia. E sabe o que a mamute fazia? Corria e se escondia também debaixo de um gravetinho assim. Porque aquele mamute estava com medo de um gavião desse tamanhozinho. Sabe por quê? Porque ela não sabia quem ela era. Está cheio de gente com medo de cair, cheio de gente com medo de se desviar, cheio de gente com medo de pecar. Eu quero te falar, cuidado com o medo. Porque a Bíblia diz a respeito de Jó: o mal que eu mais temi, isso me sobreveio. E está cheio de gente com medo disso, com medo daquilo, porque não sabe quem é. Você é um mamute e está achando que é um gambá. A Bíblia não diz em nenhum momento para você fugir do diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Fala com quem está do seu lado aí, fica atento, querido. Deixa Deus falar com você, não perde não. Amém? Então nós vamos ler uma história aqui um tanto grande agora. Você pode abrir a sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 37. E nós vamos mostrar aqui como Deus roubou a identidade, como Deus roubou a autoridade. Gênesis capítulo 37, abre a sua Bíblia, segura a sua Bíblia, que a maioria de vocês não vão conseguir ler no telão, então pega a Bíblia aí. Gênesis capítulo 37, nós vamos ler Gênesis 37 do versículo 31 até Gênesis 38, versículo 26. Nós vamos ler uma história grande agora. Então, se puder, pega a sua Bíblia, não converse, para você entender tudo aqui. Amém? Podemos ler, amém? Está escrito assim: então, tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica a talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Porém ele recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Entre mentes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou de Tornou a conceber e deu à luz a um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, e cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão.
Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosquiadores de ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: o que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: eu lhe darei um cabrito do meu rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhe os deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, e tirou de sobre si o véu e tornou as vestes de viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz alguma. Tendo voltado a Judá, disse: não encontrei, e também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei selar meu filho. E nunca mais a possuiu. Amém, queridos? Essa história aqui é um pouco reveladora sobre o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Judá era o pai da tribo mais importante de Israel. Na minha opinião, não tem como ter outra tribo mais importante, porque foi da tribo de Judá que veio Jesus. Amém? Mas Judá, querido, começou a percorrer um caminho que eu vou chamar de a escada da queda. Fala comigo, a escada da queda. Fala de novo, a escada da queda. Querido, muitos homens, eles podem cometer pecados, mas são pecados que são como pequenos tropeções na nossa vida, onde de repente a gente tem uma reação que não devia ter, mas a gente logo se arrepende, a gente confessa aquele pecado, a gente pede perdão e segue adiante, amém? Mas existem pecados que eles derrubam um homem. E o que eu vou falar que é derrubar o homem, é aquele pecado que ele tem aquele poder de quebrar de uma maneira bem definitiva a comunhão do homem com Deus. Você está entendendo? E esses pecados, queridos, eles nunca são instantâneos. Eles sempre são um processo. As pessoas vão descendo degraus,
descendo degraus do que eu estou chamando aqui de a escada da queda. Então, vou falar com você rapidamente alguns degraus que Judá foi descendo. Em primeiro lugar, querido, Judá começou a sofrer de um ciúme do seu irmão José. José era de fato preferido pelo pai, porque era o filho de Raquel, a esposa que Jacó amava. E José, sendo preferido, ele despertou um ciúme nos irmãos, e Judá começou a comer desse ciúme, viver esse ciúme. E um dia, junto com os irmãos, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar José, rasgar uma roupa especial que o pai tinha dado a José, jogaram José nu em uma cisterna e venderam José, o próprio irmão, para ser escravo na terra do Egito. Vendeu José para os midianitas. Depois Judá, ele participa de uma ideia que era pegar essa roupa de José, matar um animal, sujar a roupa de José de sangue, essa roupa especial de José, e levou a roupa para o pai e falou: olha, reconhece se essa é a roupa de José. Porque eles queriam que o pai pensasse que José tinha sido atacado por um animal feroz e morto. E quando Jacó viu aquela roupa, ele falou: mataram meu filho, um animal matou meu filho. E aí o que aconteceu? O pai, Jacó, começou a fazer um velório, sem o corpo presente do filho. Por muitos dias, Jacó fez aquele velório, e ele ficou lamentando a morte do filho. E Judá estava vendo aquilo. E com certeza Judá começou a ser oprimido por aquela situação, pensando: eu participei de uma coisa que é um engano que está matando o meu pai. E Judá viu os irmãos consolando o pai pela morte do filho, e o pai inconsolável. E Judá não suportou aquela situação, e Judá decidiu se afastar da família. Fala comigo, se afastar da família. Fala de novo, se afastar da família. Só mais uma vez, se afastar da família. No meio dos muitos problemas, Judá então decidiu se afastar da família. E quando ele se afastou da família, ele acabou mordendo uma isca, que eu já vi essa história se repetir dentro da igreja por muitas vezes. Muitas vezes as pessoas se frustram com alguma situação, as pessoas estão frustradas nos seus relacionamentos, relacionamento com os irmãos, relacionamento com líderes, relacionamento com amigos, relacionamento até com Deus. Existem pessoas que erram contra Deus e elas não se perdoam pelo que fizeram. E a alma da pessoa se torna uma alma vulnerável, porque se torna uma alma carente. E no meio dessa caminhada onde Judá estava carente e vulnerável, ele viu uma coisa. Que coisa era? Uma mulher. Fala comigo, uma mulher. E aí Judá, querido, ele toma para si uma mulher. E ele vai para a cama com essa mulher. Toma essa mulher para ser esposa dele. Mas qual é o problema? O problema é que aquela mulher era uma mulher cananeia. E diz a Bíblia em Gênesis capítulo 28, versículo 1. Gênesis capítulo 28, versículo 1. O avô de Judá, que era Isaac, chamou o filho dele, Jacó, Gênesis 28, 1, e disse assim: Isaac chamou a Jacó, e dando-lhe a bênção, lhe ordenou, fala comigo, ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Então já havia uma ordem divina,
de que não houvesse um julgo desigual. Filhos do povo escolhido de Deus se casando com outras pessoas. Mas Judá violou esse mandamento, e violando esse mandamento, ele tomou para si uma mulher que não era serva do seu Deus. Essa mulher era uma cananeia, e aí ele violou outro mandamento. Então Judá, querido, ele foi descendo essa escada da queda, ele foi construindo esse caminho de morte, porque o salário do pecado é a morte. Judá foi construindo esse caminho de morte, desonrando seu pai, tendo ciúme do seu irmão, enganando o seu irmão, vendendo o seu irmão, enganando o seu próprio pai, se afastando da sua família, desobedecendo um mandamento, tomando para si uma mulher de um povo estranho. Ele foi construindo para si um caminho de morte. E quantas vezes eu já vi histórias semelhantes acontecendo dentro da igreja. E ele foi construindo esse caminho de morte. Então, antes de Judá se deitar com Tamar, sua nora, Judá já tinha aberto muitas portas para o maligno entrar na sua vida. Como diz o dito popular, Judá estava dando brecha. Você está entendendo? Judá estava vacilando. Judá não estava honrando a Deus. Então, depois de toda a história que nós lemos aqui, ele teve 3 filhos dessa mulher. E eu vou te falar, querido, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é sempre bom. A Bíblia diz que em todo tempo Ele é bom. Mas o filho mais velho de Judá era tão terrível que Deus decidiu que aquele homem devia morrer. E aquele homem teve que morrer, e morreu. E o mandamento era: se o filho se casa e morre, a esposa deve se casar com o irmão mais novo, depois dele. Esse era o mandamento no Antigo Testamento. As irmãs digam aleluia. Então, esse era o mandamento. Então, o que aconteceu? O filho mais velho morreu. Então, Judá agora tinha que dar aquela mulher, Tamar, por esposa ao seu segundo filho. Mas esse segundo filho, querido, se tornou um violador. Ele não estava nem aí para a honra da esposa. Muitos maridos precisam aprender a dar honra à mulher como parte mais frágil. Naquele tempo, era uma desonra terrível para uma mulher não ter filhos. E o que aconteceu é que naquele tempo que a mulher tinha que ter filho para ter honra, quando esse irmão ia ter relações sexuais com ela, ele deixava o sêmen cair no chão para que ela nunca tivesse filhos. E a Bíblia diz que essa desonra desagradou muito a Deus, pelo que Deus o feriu e ele também morreu. Então agora ela teria que se casar com o filho mais novo de Judá. Só que Judá ficou com medo. Judá falou: eu dei meu primeiro filho para ela, ele morreu. Eu dei o segundo, ele morreu. Eu não vou dar o terceiro, não. Senão ele morre também. Só que ele disse para ela: meu filho é muito pequeno. Quando ele estiver mais velho, eu vou te dar ele como marido. E ele enganou e não a deu. E o tempo passou, e um dia essa mulher se cobriu com um véu. Ele achou que ela era uma prostituta. E nesse meio termo, a esposa de Judá tinha morrido. Como que Judá estava de novo? Fala comigo: carente. Do mesmo jeito que ele estava quando saiu da casa dos pais. Carente na alma, carente no físico, carente de todo jeito. Do mesmo jeito que ele estava quando saiu da casa do pai.
Agora ele estava de novo carente. Ele viu aquela mulher e falou com ela: me deixa ir para a cama contigo, porque ele achou que ela era uma prostituta. E ela falou: o que você vai me dar? Ele falou: eu vou te dar um cabrito do meu rebanho. Só que ele não tinha um cabrito ali na hora. E ela falou: tá, mas que penhor você vai me dar? O que você vai deixar comigo como garantia de que você vai me dar esse cabrito? E ele falou: o que você quer? E ela falou 3 coisas. E eu queria que você repetisse essas 3 coisas comigo. Fala comigo. Você vai me dar. Fala mais alto aí. Você vai me dar o seu anel, o seu cordão e o seu cajado. Amém? O seu anel, ou algumas traduções podem estar o seu selo, ou o seu sinete, que era um anel de selar. O seu cordão, que era um cordão que ficava pendurado no pescoço, onde esse anel era colocado, e o teu cajado. Então nós vamos falar aqui agora, rapidamente, desses 3 símbolos. Fala comigo: o anel, o cordão e o cajado. Fala de novo: o anel, o cordão e o cajado. Esse anel, querido, ele é um símbolo da nossa identidade espiritual. Queria pedir o Hermes, o Felipe, para olhar essa caixa para mim, que ela está estourando desde a hora que eu comecei a pregar aqui. O anel, ele é um símbolo da identidade espiritual. O que era esse anel? Todo anel da família, ele tinha um selo, como um brasão da família. Esse brasão podia ser um leão, um tigre, um urso, um crocodilo, um símbolo que era o símbolo daquela família. Você vai ver que quando o faraó foi revestir José de autoridade no Egito, Gênesis, se eu não me engano, 41, 42, a Bíblia diz que faraó tirou o seu anel e entregou a José. Esse anel servia como um selo. Você vai lembrar que quando o rei Assuero, ele foi passar a autoridade para o tio da rainha Ester, ele deu a ele o anel com o selo. Como que era feito aquilo? Por exemplo, quando o rei escrevia uma carta importante, ele tinha que selar aquela carta. Ali era colocada uma cera, uma espécie de cera, e eles pegavam um anel e apertavam um anel naquela cera, e o símbolo do anel ficava na cera. Você está me entendendo? Quem está aí? Então, aquela carta era uma carta selada, porque a identidade do rei foi lacrado ali. O que esse espírito de prostituição pegou de Judá? Número 1, foi o anel. O anel representa o quê? O anel representa o quê? A identidade. Então, querido, esse espírito de prostituição, sempre uma coisa, muita gente acha que vai servir a Deus e vai se vestir do jeito que quer. Perdeu a identidade. Muita gente acha que vai servir a Deus, mas vai se relacionar sexualmente, vai se envolver com sexo ilícito, com pornografia, sabe? Vai pegar a namorada e vai virar namorado lá da vez. Eu te desafio, querido, ache a palavra namoro na Bíblia. Você nunca vai achar. Nunca. Você nunca vai achar um casal bem-aventurado que se relacionou antes do casamento nas Escrituras. Nunca. Eu desafio você. Maria já era prometida a José. Já existia uma promessa que ela seria a esposa de José. Se ela ficasse com outro homem, ela já era adúltera. E o Espírito Santo veio sobre ela para gerar Jesus, porque ela era uma virgem. E a palavra virgem significa aquela mulher que nunca foi tocada por um homem. Você está entendendo? Mas muita gente está achando que vai servir a Jesus, prostrada diante desse espírito de prostituição. Pode até ir para a igreja, querido, mas servir a Jesus não dá.
porque você perde a sua identidade. A segunda coisa que esse espírito, depois nós vamos explicar por que nós estamos falando desse espírito, ele pega é o cordão, fala comigo, cordão. O cordão era o lugar onde esse anel era colocado. Portanto, era o cordão que sustentava o anel, né? Na tradução do hebraico, isso pode ser traduzido como fios cozidos, né? Eram fios entrelaçados, cozidos. Esse cordão representa os princípios que regem a nossa vida. Esse cordão significa os princípios e valores sobre os quais a nossa vida está fundamentada. E eu quero te falar que são os princípios e valores da sua vida que sustentam a sua identidade. Muita gente até ouve o Pai, mas a identidade não tem sustentação porque a pessoa não tem princípio. A pessoa não tem valores, ela não caminha nos princípios da palavra, ela não caminha em valores bíblicos. Quem está entendendo, diga amém. Então, assim como o anel era colocado no cordão, a sua identidade vai ser firmada, vai ser construída sobre os princípios da palavra que regem a sua vida. Se você é uma pessoa, querido, que não caminha em princípios, em fundamentos da palavra, porque a igreja, ela é firmada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, no qual a pedra angular é Cristo, é isso que diz a Bíblia. Então você sabe qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Então se você não tem princípios, a sua identidade, ela não vai ter sustentação, você não vai ter um lugar para pôr o seu anel. Quem está entendendo? Então qual foi a primeira coisa que esse espírito levou de Judá? O anel. A segunda coisa, o cordão. E a terceira coisa, o cajado. Fala comigo, cajado. Queridos, o cajado é uma representação, é um símbolo da autoridade e principalmente da autoridade ministerial. Vou te falar uma coisa agora, com todo amor e todo carinho. Com todo amor e todo carinho. Se você não tem um cajado, vou traduzir isso. Se você não tem uma autoridade para exercer o ministério de Deus na sua vida, se você não tem fome, sede, desejo profundo de que o mundo se converta a Cristo, se você não tem desejo profundo de ganhar sua vizinhança para Jesus, sua família para Jesus, seus amigos de trabalho, de escola para Jesus, se você não tem um desejo profundo de levar essas pessoas a Cristo, você perdeu o seu cajado ou você nunca teve o seu cajado. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é essa, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é esta, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas muita gente perdeu o seu cajado. Muita gente perdeu a sua autoridade ministerial. Muitos maridos não tem nem como corrigir a esposa ou orientar a esposa, porque a autoridade deles foi embora. E aí ficam os maridos, vou enfesar os maridos aqui, ficam os maridos banana, porque não tem autoridade. A esposa faz o que quer, a esposa que revira a casa, a esposa que é a cabeça da casa. Jesus disse, a Bíblia diz claro, que fique sabido isso, que o homem é o cabeça da mulher, Cristo o cabeça da igreja e Deus o cabeça de Cristo. Mas quando a pessoa perde o cajado, querido, toda referência de autoridade vai embora. Então, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão se nivelando por baixo? Se você acha que servir a Deus é ser igual à pessoa que está do seu lado, você está muito enganado. Se você acha que servir a Deus é ser igual à pessoa que está do seu lado, você está muito enganado. Servir a Deus é se tornar igual a Jesus.
Romanos 8:29 diz que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Então está cheio de cristãos se nivelando por baixo. Por que você é cristão? Não, porque eu faço tudo que todo mundo faz dentro da igreja. O povo vai para a igreja, o povo senta, o povo bate palma, então eu sento, bato palma e eu sou um cristão. Não, não é. Porque a palavra cristão vai levar você a pensar em ser uma pessoa igual a Jesus, uma cópia de Cristo. Então vamos conversar aqui. Você está comigo aqui? Hã? Você está comigo aqui? Tá? Tá bom. Então veja bem. Muitas pessoas perderam sua identidade, querido. Elas não sabem quem elas são. O relacionamento com Deus Pai acabou. Não existe relacionamento com Deus. Relacionamento. Eu não estou falando de culto, de célula, eu estou falando de relacionamento com Deus. Não existe, perdeu. Por que perdeu? Alguns motivos. Número 1, porque a pessoa parou de ouvir a voz do Pai. Número 2, porque ela deixou de conhecer a palavra. Número 3, porque ela deixou de obedecer a palavra. Ela começou a construir e trilhar a escada da queda, passo após passo, negligenciando uma coisa aqui, desobedecendo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa acolá, e foi desobedecendo e descendo os degraus da queda. Quantas pessoas estão por aí, querido, dentro das igrejas, mas prostradas diante de Satanás, se dizendo crentes, mas prostrados diante de Satanás. Eu te garanto, querido, quando você tem revelação de quem você é, quando você conhece a sua identidade mesmo, ninguém te segura. Porque quando você sabe quem você é, você sabe exatamente para onde você está indo. Você está me entendendo? Por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que eu não cometo aquele pecado? Por que eu não cometo aquele outro pecado? Porque eu sei quem eu sou. Você lembra de Paulo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, um homem que conhecia a sua identidade, sabia quem ele era. Quem você é? Quem é você? Para onde você está indo? Qual é o seu destino? Qual é o seu objetivo? Então eu quero falar com você aqui agora, querido, de 3 coisas para restaurar a nossa identidade, a nossa autoridade. Amém? Você gostaria de sair daqui hoje com a sua identidade restaurada? Sabendo quem você é, sabendo o que Deus tem para você, restaurado no seu relacionamento com Deus, restaurado na sua intimidade com Deus. Você gostaria de ter um tempo a sós com Deus que flui? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fala comigo, fluirão. Não está falando de pressão, não está falando de nada forçado, está falando de algo que flui. Aquele que crê tem um fluir. Sabe por que o fluir para? Porque as pessoas param de crer, elas começam a duvidar. Sabe por que elas duvidam? Porque elas perdem a identidade. Elas param de conhecer e obedecer a palavra e ouvir a voz do Pai. Aí elas param de crer e aí não tem fluir. Mas se você perdeu o fluir, eu estou profetizando, o fluir vai voltar na sua vida. Amém? Então, querido, quando uma pessoa perde a identidade, tem 2 coisas que ela precisa fazer. A primeira, eu acho que é óbvio para você, é arrependimento. Arrependimento, eu queria que você repetisse essas 2 palavras comigo, bem forte, fala comigo, arrependimento. Fala de novo, arrependimento e conserto. Muita gente acha que se arrepender é chorar e pedir perdão a Deus. Eu te falo que chorar pode ser até um sintoma de arrependimento. Mas chorar também pode ser um sintoma de remorso. Porque o arrependimento verdadeiro, bíblico,
é a mudança de mente, é aquilo que te faz a partir de hoje saber que você tem que agir diferente. Quando você se arrepende e muda, Deus devolve a sua identidade. Escuta isso. Quando você se arrepende e muda, Deus devolve a sua identidade. Vamos ver a Bíblia falando sobre isso, querido, em Apocalipse capítulo 2, versículos 16 e 17. Apocalipse capítulo 2, versículos 16 e 17. Quando o Senhor estava escrevendo à igreja de Pérgamo, Ele disse assim: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Fala comigo, uma pedrinha branca com um nome novo, que só eu vou conhecer. Sabe o que é isso? A sua identidade. Essa pedrinha branca, no contexto que foi escrito, querido, quando um réu, ele era perdoado, ele era absolvido, ele recebia uma pedrinha branca. Ali naquela pedrinha branca estava o símbolo de que agora ele era livre. Quando um escravo também era liberado de não ser mais escravo, ele também recebia uma pedrinha branca como essa. Quando a Bíblia está dizendo aqui que vai receber essa pedrinha branca, significa o quê? Fala comigo, eu fui absolvido, eu fui perdoado. Você foi perdoado. Essa pedrinha branca tem um símbolo para você, de que você foi perdoado, de que não existe mais condenação sobre a sua vida, de que você foi lavado, a pedrinha branca. Mas nessa pedrinha branca tem um nome escrito, que você vai conhecer. O que esse texto representa, querido, para você? O que o Senhor escreveu que essa igreja tinha que fazer? Número 1, lá no versículo 16, repete comigo bem alto aí: arrepende-te. Arrepende-te. É a primeira coisa, se arrependa. E lá depois ele vai falar: ao vencedor, eu lhe darei uma pedrinha branca, com um nome escrito que ninguém mais conhece. Agora deixa eu te falar. Essa igreja aqui é a igreja de Pérgamo. E qual era o problema da igreja de Pérgamo? É que a igreja de Pérgamo aceitava no meio deles uns homens que ensinavam a doutrina de Balaão. Fala comigo, doutrina de Balaão. Eu vou resumir para você isso aqui, o que era a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta que foi contratado e pago para profetizar contra o povo de Deus. Quem lembra da história da mula que falou com o profeta? A mula falou com Balaão. Só que Balaão ia profetizar contra o povo de Deus e Deus não deixava. Então Balaão chamou os moabitas. Moabita representa perversão sexual, querido. Balaão chamou os moabitas e falou com os moabitas assim, ó: eu vou te dar o segredo. Eu não posso profetizar contra o povo de Deus, não vale encantamento contra o povo de Deus. Eu não posso profetizar, mas eu vou te dar o segredo. E ele deu um segredo para os moabitas, olha o segredo. Ele falou: faça uma grande festa e chame as mulheres moabitas, só as gatas, e coloque essas mulheres lá no meio da festa e oferece essa festa para os homens de Israel. E essas mulheres vão seduzir os homens de Israel. E aí os moabitas obedeceram, fizeram aquela grande festa, chamaram aquelas mulheres todas lá, as mais bonitas possíveis, e colocaram aquelas mulheres para festejar no meio dos homens de Israel. E aqueles homens foram seduzidos. E eles foram seduzidos de tal forma que eles foram para a cama com aquelas mulheres. E eles participaram do sacrifício dos mortos.
o povo de Deus, porque foram seduzidos por esse espírito, querido, de prostituição. Você está me entendendo? E o Senhor disse aqui que existe uma igreja que aceita a doutrina de Balaão. Basicamente, o que é a doutrina de Balaão? Eu sou povo de Deus, mas eu fico com quem eu quiser, eu beijo quem eu quiser, eu vejo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Você quer servir a Jesus? A palavra dele para você é: assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos vós também, em toda a vossa maneira de viver. Alguém ouviu? Santidade. Santidade ao Senhor vai me levar ao santo lugar para adorar a Deus. Então eles estavam vivendo, permitindo essa doutrina dentro da igreja. O que é a doutrina? Não, vocês são servos de Deus. Pode ficar com as moabitas aí, não tem problema não. Pode viver essa prostituição aí, não tem problema não. Queridos, a praga veio sobre Israel, morreram 24.000 homens naquele dia. A ira de Deus só se aplacou quando Finéias pegou uma lança e tinha um homem deitado com uma mulher, e ele veio e atravessou aquele homem, matou aquele homem com aquela mulher de uma vez. Ele estava irado contra aquele pecado e a ira de Deus se foi. Deus precisa levantar homens como Finéias que atravessem o pecado, que desfaça o pecado no meio do arraial do povo de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou dizendo pecado não. Mas a Bíblia está dizendo que se a igreja se arrepender e vencer, fala comigo bem alto aí, se arrepender e vencer. O que é vencer, querido? É dizer não. Não. Mas todo mundo peca, mas todo mundo faz, mas eu não. É você tomar uma postura firme e consciente de que assim como é santo aquele que te chamou, você será santo também em todo o seu procedimento. A este que se arrepender e vencer, duas coisas vai acontecer. Número 1, você vai comer do maná escondido. Maná escondido não é para todo mundo. Você pode ir a um culto e comer alguma comida aí que o seu líder te dá, que o seu pastor te dá. Mas o maná escondido é para quem confessa seu pecado, se arrepende e vence sobre o pecado. Sabe o que acontece, querido? Quando você é tão decidido a se sujeitar a Deus, que você nunca mais precisa correr do pecado. Agora o pecado é que corre de você. Você nunca mais precisa correr do diabo, é o diabo que corre de você, porque você é tão submisso a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a primeira coisa é que você vai comer do maná escondido. O alimento profundo de Deus para os seus filhos, para os seus amigos, você vai comer. Aquilo que o mundo nunca vai saber, você vai saber. Aquilo que as pessoas podem ler a Bíblia e decorar a Bíblia toda, porque você tem que ter uma reverência pela palavra. Sabe qual é a reverência? É o Espírito que a vivifica. Eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Eu aprendi isso com Bill Johnson. A igreja primitiva não tinha a Bíblia. Mas a igreja primitiva tinha o Espírito. E se você tem a Bíblia, mas não tem um coração quebrantado para ter o Espírito, eu sinto muito. Você vai ter muita informação, pouca revelação e pouca transformação. Mas se você é uma pessoa que se quebranta, se arrepende, conserta e decide, eu não vou viver no pecado mais, você vai comer do maná escondido. Número 2, sua identidade vai ser devolvida. Deus vai te dar uma pedrinha branca com um nome escrito que só você conhece. Sabe o que é isso? É você saber quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei qual é o meu propósito, é o meu chamado. É para cá que eu vou e ninguém me tira da linha.
Amém, querido? Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Saiu da casa do pai para pecar. Essa é uma coisa que eu já vi muito, as pessoas que saem da casa do pai para pecar. Porque para ficar pecando, não dá para ficar na casa do pai. Não dá para ficar na casa do pai em pecado, é impossível, querido. O Espírito Santo amassa você. Não dá. E aí o filho pródigo, ele não conseguiu ficar na casa do pai, porque queria pecar. E ele falou, pai, me dá a herança. E ele pegou a parte da herança dele e foi embora. Gastou o dinheiro dele todo. Com o que de novo? Olha o espírito de novo aí, ó, o espírito de prostituição. Gastou o dinheiro todo dele com prostituição, até que o dinheiro dele acabou. Por que o filho foi aceito de volta? O versículo 17 diz assim, que ele caiu em si, ele se arrependeu, e ele diz, eu vou voltar para a casa do pai. Porque lá, até os empregados têm pão em fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. E ele voltou para a casa do pai. E quando ele voltou, o que o pai fez? Correu, o abraçou, o beijou. E qual foi a primeira coisa que o pai colocou na mão dele? Um anel. O que é o anel? A identidade. É isso que você é, filho. Você é meu filho, seja bem-vindo, eu te amo. Mas antes disso, houve um arrependimento e uma decisão de voltar. Então você quer sua identidade de volta? Você quer sua autoridade de volta? Número 1, querido, se arrependa. Se arrependa e mude. Eu falei que eu ia falar 3 coisas. A segunda, falei a primeira, que é arrependimento. A segunda é quebrantamento. Fala comigo, quebrantamento. Quero ler com você Provérbios capítulo 6, versículos 20 a 24. Provérbios 6, de 20 a 24. Está escrito assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. O que é vil mulher? É a mulher má. E o que é as lisonjas da mulher alheia? É a sedução da mulher alheia. Para as mulheres você pode traduzir homem alheio, sedução desse espírito de prostituição. Agora, acho muito interessante que o versículo 21 aí fala, penduras ao teu pescoço. Fala comigo, pendura ao teu pescoço. Pendurar o que, querido? Ao pescoço, o mandamento do teu pai e a instrução da tua mãe. Pendura ao teu pescoço. E dentro do quebrantamento, querido, eu quero falar aqui o que o pastor Cote chama do cordão de 3 dobras. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebrará facilmente, não é assim? Então, essas 3 dobras aqui nós vamos falar agora. O primeiro cordão aqui, desses 3 princípios que nós vamos falar, repete comigo bem alto aí, submissão às autoridades. Olha aqui, querido, filho meu, guarda o mandamento. Guarda o mandamento. Uma das coisas que a gente começa a ver, às vezes a gente é uma igreja muito, vamos falar assim, eu acho que a palavra certa é livre. É uma igreja muito livre. Não tem grandes e pequenos aqui. A gente trata todo mundo igual, não é? Se você olhar ao seu redor aqui, você não sabe quem é o rico, quem é o pobre, sabe? Não tem uma cadeira especial para ninguém. No meio de nós tem todo tipo de gente aqui. Tem gente que não sabe ler, mas também tem advogado, tem médico,
tem tudo aqui, tem profissionais liberais, tem engenheiros, tem tudo aqui. Mas você olha ao seu redor, você não sabe quem é quem. Porque é uma igualdade, isso é bom. Mas você tem que tomar cuidado para a igualdade não virar desrespeito. Porque uma coisa que Deus nunca quebrou e nunca vai quebrar são princípios de autoridade. Então Deus estabeleceu autoridades. O seu pai, a sua mãe, por exemplo, é uma autoridade sobre a sua vida. Você que é casado, o seu marido é uma autoridade sobre a sua vida. Dentro da igreja, o seu discipulador é uma autoridade sobre a sua vida. O seu líder de célula é uma autoridade sobre a sua vida. O seu líder de setor é uma autoridade sobre a sua vida. Seu supervisor diário é uma autoridade sobre a sua vida. Seu pastor é uma autoridade sobre a sua vida. Estabelecida por quem? Estabelecida por Deus. Só, querido, que existem dois tipos de entendimento de autoridade. O entendimento da autoridade terrena e o entendimento da autoridade celestial. Quando você entende a autoridade com entendimento terreno, você vai entender o quê? A autoridade é para mandar em mim, a autoridade é para me destruir, a autoridade é para abusar do que eu tenho, a autoridade é para abusar dos meus direitos. Porque é isso que as pessoas estão vendo na polícia militar, na polícia civil, é isso que as pessoas estão vendo no governo. Mas a Bíblia nos ensina, querido, que a autoridade foi estabelecida por Deus para o teu bem. Para o teu bem. A Bíblia diz que as autoridades, elas velam pelas vossas almas. Você está entendendo? Então está cheio de crente que ele quer viver com Jesus, mas ele não se submete a ninguém. O líder fala, vai para a direita, aí ele vai para a esquerda. O líder fala, faz isso, ele faz ao contrário. Ele decide tudo só. Vai se dar mal, com certeza. Está descendo os degraus da queda. Está construindo um caminho de morte. Você está me ouvindo? Tem gente que tem a audácia de falar assim, ó, Deus falou comigo. Irmãos, eu vou falar com você, eu tenho jejuado e orado por muito tempo. Deus falar não é uma coisa tão simples, e a gente saber ouvir é uma coisa ainda mais dificultosa. Agora eu desafio você a abrir a Escritura e ver Deus espalhar rebelião, e ver Deus espalhar contenda entre os irmãos. Eu desafio você a abrir as Escrituras e ver Deus usando um homem para falar contra a sua própria autoridade. Que o apóstolo Paulo, até o apóstolo Paulo se retratou, quando falou só de uma maneira um pouco desonrosa, ele falou com o sumo sacerdote, sem saber que era sumo sacerdote. Eles falaram com ele, é assim que fala com o sumo sacerdote, o que ele falou? Me perdoe, irmãos, eu não sabia que era um sumo sacerdote, porque está escrito. E aí ele citou as Escrituras, que nós não devemos falar mal, nos levantar contra a autoridade de Deus. Então, o primeiro cordão aí, desse cordão de 3 dobras é a submissão às autoridades. Amém? O segundo é relacionamento com os pais. Fala comigo, relacionamento com os pais. O texto que nós lemos, né? Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, não deixes a instrução da tua mãe. Tem muita gente, querido, quebrado com os pais. Tem gente que não fala com o pai, tem raiva do pai, mas quer se relacionar com Deus Pai. Tem raiva da mãe, tem ódio mortal da mãe, mas quer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te falar com todo carinho, dá não. Você quer ser cheio de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo? Se você está quebrado com os teus pais, se reconcilia com teus pais. Pede perdão a teus pais. Porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Honra a teu pai e tua mãe, se eles forem perfeitos e servos de Deus. É assim? É assim? Não! Honra teu pai e tua mãe, só isso.
Então, honra o teu pai, honra a tua mãe. Amém, querido? Esse é o segundo. E o terceiro, querido, eu sou apaixonado por esse terceiro ponto, desse cordão de 3 dobras que eu estou falando. O primeiro é submissão às autoridades, o segundo é relacionamento com os pais, e agora eu vou falar o terceiro. Fala comigo aí, amor à correção. Amor à correção. O texto, querido, aqui que nós lemos, fala de correção. Olha o que diz o versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. Fala comigo, as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Sabe quem são as pessoas que eu já vi, querido? Anos e anos dentro da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou agora vivendo o meu 33º ano dentro da igreja. Eu estou vivendo o meu 33º ano dentro da igreja. E eu estou te falando, eu já vi muita coisa. Sabe quem são as pessoas que vão de mal a pior? São as pessoas que não amam ser repreendidas. A Bíblia nos ensina a amar a repreensão. A Bíblia diz que o que ama a correção está no caminho da vida. O que ama a correção está no caminho da vida. Querido, quando eu amo, como eu amo, quando o meu discipulador, meu pastor vem e me corrige. Fala, Gilson, você precisa corrigir isso aqui, você precisa melhorar aquilo ali. Mesmo se o meu coração quiser ensoberbecer na hora, eu vou amarrar o meu coração lá embaixo, lá no chão, na posição de muita humildade e humilhação, e vou falar, meu pastor, obrigado por me corrigir, obrigado por me ensinar, obrigado por me disciplinar, obrigado por me exortar, porque aquele que ama a correção está no caminho da vida. Mas quando a pessoa perdeu a identidade, querido, se ela for corrigida, ela se sente rejeitada. Não, ninguém pode me corrigir, ninguém me toca. Você está entendendo? Ame a correção. Ame a correção e você estará no caminho da vida. Zele por aquelas pessoas que te corrigem. Porque a Bíblia diz que se você estiver sem correção, se você não tem, escuta isso, se você não tem quem te corrija, você não é filho de Deus, você é bastardo. É o que a tua Bíblia diz. Então todo mundo que é filho tem que ter alguém que te corrija. Que ponha o dedão nesse nariz bonito teu aí e fala, você está errado e precisa mudar. Você que tem quem te corrija, você que tem quem te repreenda, levanta a mão para o céu, porque você está no caminho da vida, diz a Escritura. Glória a Deus pelo meu discipulador, pelo meu pastor. Glória a Deus. Amém, querido? Se você tiver essas 3 coisas, você vai estar formando isso que nós chamamos do cordão. Ou seja, os princípios que guardam a sua identidade. Você está entendendo, querido? Os princípios que guardam a sua identidade. Queridos, eu desafio você a pesquisar no mundo inteiro e no Brasil inteiro, alguém que tenha um relacionamento quebrado comigo, que eu não fui atrás, pelo menos umas 5 vezes ou mais. Eu desafio você, em toda a história da igreja, todo mundo pode procurar aí, na minha história de vida toda. Sabe por quê? Porque são princípios que me regem. São princípios que me regem. Eu vou atrás, eu peço perdão, eu vou de novo. Porque são princípios que me regem. Quais são os princípios que te regem? Se você não tem cordão, você não pode ter anel. Ou seja, se você não tem princípios que te regem, você vai perder sua identidade. Você não vai ter como manter sua identidade. Amém? Eu te prometo que em mais 1 hora eu acabo. Então eu já falei de princípios de arrependimento,
E esses 3 pontos que eu falei aqui agora são princípios de quebrantamento. Sabe por quê? Porque só uma pessoa quebrantada, ela vai ser submissa às autoridades. Só uma pessoa quebrantada vai manter seu relacionamento com seus pais. Só uma pessoa quebrantada vai amar a repreensão. Você já viu quando o pessoal vai premiar um campeão, por exemplo, de corrida ou de tal, e eles vão colocar aquela medalha no pescoço da pessoa, não é? O que a pessoa tem que fazer, ó? Não é assim? A pessoa se abaixa, então o premiador pode ir lá e colocar aquele cordão. Lembra disso, é só um símbolo para você lembrar. Você quer ter o cordão? Você tem que ser quebrantado, humilde, prostrado. Amém? Você quer sua identidade de volta? Sua autoridade de volta? Vou falar a última coisa. A primeira foi arrependimento, a segunda foi quebrantamento e a terceira é princípios de restituição. Fala comigo, restituição. Judá perdeu o cajado dele, não perdeu? Perdeu o anel dele, não perdeu? Perdeu o cordão dele, não perdeu? Pastor Cote tem uma frase que eu gosto demais dela. Deus tem um plano para quem saiu dos seus planos. Se você saiu dos planos de Deus, ainda assim Deus tem um plano para você. Se você perdeu sua identidade, se você caiu em pecado, se você perdeu sua autoridade, perdeu seu ministério, perdeu seu relacionamento com Deus, Deus ainda assim tem um plano para você. E o que aconteceu com Judá, que perdeu o cajado dele, foi tão bonito, que Deus não restituiu só o cajado dele, não. A Bíblia diz em Gênesis 49:10, nós não vamos ler não, mas depois você lê Gênesis 49:10, que na bênção de Jacó, Jacó abençoou Judá, e falou a respeito de Judá, que o cetro jamais se aparte de Judá. Fala comigo, o cetro jamais se aparte de Judá. O que é o cetro? O cetro é um cajado, só que com uma autoridade muito maior. O cajado de madeira ou o cetro de ouro? Cetro, querido, é aquilo que fica na mão do rei, que dá autoridade. Então Judá não só teve o cajado restituído, como o cajado se transformou num cetro. E foi dito, o cetro jamais se aparte de Judá. E de lá veio, querido, o nosso cetro de justiça, Cristo Jesus, que nasceu para nos resgatar. Por isso eu quero te dizer, se você perdeu sua identidade, sua autoridade, existe um plano de Deus para você. Mas esse plano começa, querido, na restituição. Fala comigo, restituição. Eu vou resumir muito essa parte aqui, por causa do nosso horário. Outro dia a gente continua, tá bom? Mas o que aconteceu com Judá? Depois de Judá errar tanto, construir esse caminho de morte, onde a esposa dele morreu, onde o filho mais velho dele morreu, onde o filho dele do meio morreu, onde ele perdeu, querido, toda a moral, porque ele ficou exposto por ter ido para a cama com a própria nora. Depois da vida dele ser tão destruída, Judá começou a fazer um caminho de restituição. Esse caminho começa quando a nora dele ia ser queimada. Por que a nora dele ia ser queimada? Porque é lei que uma mulher que adultera deveria ser queimada fora, para todo mundo ver. Então, quando eles viram que Tamar tinha adulterado, eles mandaram queimar Tamar. Só que quando Judá soube que o filho que Tamar esperava era dele, o que ele fez? Ele praticou a justiça. Porque Judá poderia ter ficado quietinho no canto dele, deixando aquela mulher adúltera ser queimada, porque ela ainda era adúltera. Mas Judá se expôs. Ele se expôs. E ele foi lá em público dizer, ela não pode ser queimada, porque quem está errado não é ela, quem está errado sou eu. E Judá se expôs para livrar a vida daquela mulher da morte. Como isso se chama?
justiça. Quem está comigo, diga amém. Judá, esse homem que estava soberbo, esse homem que vendeu o irmão como escravo, na hora da necessidade, teve que voltar para a casa do pai, e foi lá no Egito buscar comida, e para ele conseguir comida, ele teve que fazer uma coisa: se humilhar, e ele se humilhou diante de José, e isso é lindo, para conseguir comida para a família. Uma outra coisa linda que aconteceu, é que quando os irmãos de Judá estavam lá no Egito, pedindo comida a José, eles receberam a missão de trazer o irmão mais novo, que era Benjamim. E aí ele tinha que pedir o Benjamim para o pai Jacó, lá em outra terra. E Jacó não queria liberar o filho. Jacó estava dizendo: eu já perdi José, agora eu vou perder Benjamim, eu não vou deixar meu filho ir. Sabe o que Judá fez? Judá falou com o pai dele assim: pai, eu dou a minha vida pela vida de Benjamim. E eu te prometo, pai, qualquer coisa que vier acontecer com ele, eu assumo a responsabilidade. Eu dou a minha vida, a vida dos meus filhos, pela vida de Benjamim. Interessante. O mesmo Judá que vendeu José como escravo, agora está dando a vida pelo outro irmão dele. Sabe como se chama isso? Restituição, mudança, transformação no caráter, transformação na mentalidade. Judá começou a praticar a justiça. Fala comigo, justiça. Vou te dar só o último exemplo agora. Quando José queria prender os irmãos dele no Egito, ele armou uma emboscada para pegar o irmão mais novo, chamado Benjamim. E ele colocou algumas coisas no saco lá, de alimentos de Benjamim, para prender a Benjamim. Quando eles acharam aquilo, e Benjamim seria preso, Judá foi lá, e ele se ofereceu, e ele disse: eu te peço, que você não prenda ele, mas prenda a mim. Eu me ofereço no lugar do meu irmão. Aquilo ali é um símbolo tremendo, outro dia a gente fala disso. Da redenção de Jesus que se ofereceu no nosso lugar. Mas o que aconteceu com Judá, querido? É que Judá começou a restituir. Eu quero te falar que foi através da restituição que Judá fez, que a família de Israel foi unida de novo e começou a crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Eu quero falar com você, querido. Talvez você esteja aqui dentro hoje, e se você está aqui, eu creio que você está, porque você tem um desejo de servir a Jesus. Mas talvez a sua identidade foi roubada pelo pecado, porque você não ouviu a voz do Pai, porque você não obedeceu a palavra, porque você não conheceu a palavra, porque você abriu portas, você desobedeceu às autoridades, você não foi submisso às autoridades, você falou mal do seu irmão, você não amou a repreensão, você abriu portas com esse espírito de prostituição, homens casados traindo suas mulheres na rua, não só com relações, mas com olhares, com pensamentos, com intenções, com internet, com filmes, e aí vai. Perderam sua autoridade, perderam sua identidade, perderam a chama do seu chamado, perderam o fogo de amor por Deus, o coração já não queima mais, o tempo de oração já não funciona mais. Querido, se você está assim, eu quero te dizer, existe uma pedrinha branca com um nome escrito que só você e o Pai podem conhecer. A sua identidade, o seu anel, a identidade de Deus para você te espera, entre aspas aqui, na casa do Pai, muito entre aspas mesmo. É na presença dEle, na presença de Deus, que está a sua identidade. Mas para isso, número 1, se arrependa, se quebrante, comece a restituir a qualquer pessoa. Fica de pé no seu lugar agora, por favor, querido. Nós vamos continuar esse assunto em outro dia.
Fica de pé no seu lugar. Se você não tem identidade, querido, se você não sabe quem você é em Deus, você está completamente perdido nesse mundo. A maneira de conhecer a sua identidade é se arrependendo, se quebrantando. Feche os seus olhos onde você está. Eu quero te fazer umas perguntas aí, com seus olhos fechados. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua relação com Deus? Quanto você tem ouvido a voz do Pai? Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Qual é o seu ministério? Quem é você em Deus? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua santidade? Como está a sua pureza? Como está a sua comunhão com Ele? Você sabe quem você é? Como está a sua autoridade? Como os anjos te veem? Como os demônios te veem? Como as pessoas ao seu redor te veem? Como você se vê? Qual é a sua identidade? Quem é você em Deus?